Coloque a mão sobre o teu coração, diga: Espírito Santo, o meu coração ele é teu. Diga: Espírito Santo, que os meus ouvidos possam ouvir, que o meu coração possa receber, para que a minha boca fale com certeza. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, não temos a mínima ideia do que vai acontecer amanhã, mas o dia de amanhã já está escrito pelo Senhor. Assim, Deus, nós rendemos a Ti o nosso coração nessa noite. Deus, estamos aqui em agradecimento ao Senhor, Pai, neste último culto do ano, último culto que nós estamos celebrando ao Senhor nesta casa, neste ano, Pai. Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Passamos por situações adversas, mas o Senhor, em todas elas, o Senhor nos livrou, nos guardou, nos sustentou, Pai. Deus, como nós ouvimos agora há pouco aqui, Senhor, que a nossa colheita seja correspondente à nossa semeadura. Senhor, semeamos dinheiro, mas também semeamos palavras, semeamos afeto, semeamos, ó Pai, aquilo que temos. Quando Pedro e João disse: eu dou aquilo que eu tenho. Então as minhas sementes, elas são lançadas diariamente, e que nós não venhamos observar os dias ruins, porque quem, Senhor, observa as nuvens carregadas, quem observa o dia adverso, Senhor, não semeia. Então que nesta noite o Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo de número 12. Você que está em casa aí também, seja Deus abençoe. É o último culto que nós estamos celebrando na estrutura, né? O último culto que nós estamos celebrando nessa casa é hoje, mas amanhã nós continuamos celebrando. A nossa vida é uma celebração constante ao Senhor. Amém? Você não vai cultuar hoje, vai entrar de férias de Deus, né? Falar: Deus, agora próximo culto só domingo, então tem umas ferinhas aí, né? Para eu não adorar o Senhor. Não, nós adoramos na igreja e fora dela. Então é o último culto na estrutura, mas na sua casa você continua cultuando ao Senhor. Amém? E diante daquilo que eu queria liberar, e quero ser breve no que eu vou falar, para a gente poder orar. Eu estava falando que nós vamos fazer algumas orações, liberando palavras proféticas para o ano 2021. Você já sabe o que você espera para 2021? Já tem uma noção assim do que você deseja em 2021? Porque isso é costumeiro nosso, né? Todo final de ano nós começamos a projetar o novo ano. E isso não é errado, isso é bom, isso é certo. Quem não tem objetivo não chega a lugar nenhum. Quem não tem sonhos, quem não tem projetos, não realiza nada e não conquista nada. E tudo que acontecer, aconteceu por obra do acaso, não porque estava determinado no coração. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prospera. Quem é nobre aqui, diga amém. Amém? Então, você projeta coisas nobres para o próximo ano, e a minha função e a sua função é liberar palavra. A minha função e a sua função é profetizar. A minha função e a sua função é fazer a nossa parte, o resto Deus vai fazer. Nós precisamos entender que nem todos somos profetas, mas todos somos proféticos. Amém? Nós nos movimentamos acreditando que Deus irá fazer. Esses dias nós estávamos tomando café em casa, não me lembro o que a Rebeca fez, e ela virou para a Marinês e falou assim: nossa mamãe, isso foi profético, hein? A gente ficou olhando e começou a rir. Porque nem todos são profetas, mas toda a nossa movimentação ela é profética.
Aquilo que você fala tem poder no reino do Espírito. Aquilo que você faz tem poder no reino do Espírito. Da forma que você se movimenta, é a forma que o reino do Espírito se movimentará. Se você se movimenta com fé, o reino do Espírito se movimenta com fé. Se você se movimenta com incredulidade, o reino do Espírito nem se movimenta. Então eu quero ler esse texto de Mateus capítulo 12, o versículo 33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. Diga assim: do que está cheio o coração? A boca fala. Ou seja, a boca é o... Já viu aquelas caixas d'água que tem o ladrão? Que quando a caixa d'água enche, sai pelo ladrão? A boca é como se fosse o ladrão da caixa d'água. Quando o coração transborda, a boca fala. E tem gente que fala: nossa, pensei alto, porque falei aquilo que não queria falar, mas porque transbordou o coração. E aí ele continua dizendo assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será... Então olha o peso disso. Às vezes nós falamos algumas coisas sem entender o peso daquilo que nós estamos falando. Nós fazemos algumas liberações, da qual não entendemos o peso dessas liberações. E Jesus, falando aos fariseus, ele diz assim: olha, das suas palavras você vai dar conta. Mas se você é um homem bom, as suas palavras serão boas. Mas se você é um homem mau, dificilmente você conseguirá dizer palavras boas. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A repreensão de Jesus aqui era para os fariseus, que andavam com um discurso bonito, mas o coração deles era muito distante do propósito eterno de Deus. Então ele diz assim: pelas suas palavras você vai ser condenado ou justificado. Uma vez eu conversando com um homem, e um homem muito inteligente, obrigado, mano. Tudo que eu falava, passava alguns minutos, ele usava contra mim. Você já conversou com pessoa assim? Era uma pessoa sagaz, e eu, na minha inocência, eu conversando, e eu via que a mão dele ficava meio assim, num papel, e ele anotava as palavras, e ele falava: não, mas espera aí, você disse. Eu falo: não, sim, não, mas aqui você disse, eu anotei. Então ele ia anotando as minhas palavras, para tentar usar as minhas palavras contra mim mesmo. E a partir daquele momento, então eu comecei a policiar, da forma que eu colocava as palavras, para que ele não usasse daquelas palavras de uma forma inversa, para tentar me atacar. Então aí toda vez que eu ia conversar com ele, eu buscava colocar as palavras do jeito certo, porque direto, constantemente, ele falava assim: não, mas espera aí, lá no começo da conversa você disse isso. Então nós não temos a noção da intensidade ou do peso das nossas palavras. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos fazer algumas liberações proféticas nessa noite, algumas orações para liberar sobre o ano de 2021. Mas o que realmente nós vamos liberar? Porque palavras, elas constroem o amanhã. Aquilo que nós liberamos constrói o próximo passo nosso. Por isso que Jesus fala: você quer saber do que está no coração desses homens? Olhem para os seus frutos. Se hoje Jesus falasse para você: vem aqui, chega aqui, vem para o céu,
deixa eu ver seus frutos. Que frutos você apresentaria a Ele? Quais seriam os seus frutos? Frutos bons ou frutos maus? Chegamos ao fim de um ano, ou estamos chegando, ainda tem mais um dia para acabar o ano. Qual é a retrospectiva deste ano na sua vida? Esses dias eu estava assistindo a retrospectiva lá na Record. Eu não assistia da Globo, porque a Globo deve ter falado 90% mal do Bolsonaro e 10% alguma outra bobeira, né? Então eu estava assistindo na Record, e uma retrospectiva é pegar momentos bons, momentos ruins, momentos que tínhamos esquecido, momentos que nós nem nos lembrávamos que ficou no esquecimento, ainda que esteja dentro do contexto deste ano, e no final trazer a memória para agradecer ou para lamentar. Isso é uma retrospectiva. Quem já fez retrospectiva em aniversário? Aquelas fotinhas de aniversário. Ninguém coloca foto ruim lá, né? Só coloca foto nascendo, foto crescendo, foto beijando, foto abraçando, mas não coloca aquelas fotos um dando soco na cara do outro, né? Porque nós queremos lembrar só de momentos bons, mas a nossa vida e a trajetória da nossa vida, ela é marcada por momentos bons e por momentos ruins. Então, como foi o seu ano de 2020? Ótimo, bom, mais ou menos, trágico, ou não queria nem lembrar? Mas muitas coisas que aconteceram no ano de 2020, aconteceram da forma que você liberou a palavra. Tem um texto que está no livro de, abra lá comigo, segura aí que nós vamos voltar nesse texto aí de Mateus, mas 2 Coríntios capítulo 4, olha que interessante que diz, 2 Coríntios capítulo 4, diz assim, o versículo 8, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, da maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E como está escrito, quando Paulo fala como está escrito, ele está citando o Salmo 116, que diz assim: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também, o que ele diz aí? Falamos. Diga assim: eu creio e eu falo. Paulo está falando aqui a respeito de Jesus ser o único assunto do seu ministério. Paulo não tinha outro assunto. O assunto central do ministério e da vida de Paulo era Jesus. Paulo falava de Jesus a todo lugar que ele ia. Paulo falava muito pouco dele, mas quase tudo de Jesus, porque o coração de Paulo transbordava por amor a Jesus. Então quando alguém afrontava, quando alguém acusava, quando alguém apontava Paulo, o que transbordava do coração de Paulo era Jesus. Paulo tinha os seus rompantes, Paulo tinha os seus momentos de ira, a ponto de falar: some com essa pessoa de perto de mim. Paulo chega para Barnabé e diz assim: meu, some com Marcos de perto de mim, leva esse cara para bem longe daqui. Você já teve vontade de falar isso para alguém? Já teve? Já? Teve já, Gabi? Fala: some. Só que depois lá na frente Paulo diz assim: agora traz de volta Marcos, porque ele me será útil no ministério.
Ou seja, Paulo entendeu o tempo de deixar de abraçar, e Paulo entendeu o tempo de abraçar, mas em momento algum você vê Paulo transbordando ódio, raiva ou mágoa. Ele fala: leva Marcos daqui, mas depois lá na frente ele fala: não tem nada contra Marcos, traz ele de volta que agora ele vai me ser útil. E aí Paulo está dizendo a respeito da centralidade de Cristo na sua vida, a centralidade de Cristo no seu ministério. Ele fala: Cristo precisa se manifestar no nosso corpo. A minha vida, ela reflete a Cristo. Não é só o meu jeito de vestir, é o meu jeito de me comportar, e é o jeito que eu falo. As palavras que eu falo e como eu falo manifestam a Cristo através da minha vida. E aí vai dizer assim: eu criei, por isso falei, citando Salmo 116, e ele fala: nós também cremos e por isso falamos. Nós precisamos falar daquilo que cremos, porque senão seremos que nem os fariseus que Jesus estava repreendendo. Vocês estão falando algo, mas o coração de vocês está muito longe. Vocês estão cansados e sobrecarregados porque estão levando um fardo ou uma carga que não é de vocês. Então, se você crê, você fala; se você crê, você profetiza. Amém? Quem crê? Quem crê profetiza. Aí se não acontecer, não existe para Jesus. Quando Jesus se movimentava através das curas na vida das pessoas, ele não falava assim: Pai, se for da tua vontade, cure. Não, ele falava: você está curado e ponto. Quando ele ora diante da tumba de Lázaro, ele fala: Pai, eu estou orando ao Senhor, não por mim, porque eu creio, mas para que os incrédulos que estão à minha volta vejam que eu e o Senhor, nós somos um. Ele fala: eu não tenho dúvida no meu coração, eu acredito no que eu estou falando. Então eu creio e por isso eu falo. Diga assim comigo: eu preciso falar o que eu creio. Agora, o que você crê? No que você tem crido? Eu não libero palavras vãs, porque palavras vãs é como tiro de festim, não mata nada, não mata ninguém. Palavras vãs não constroem nada. Não adianta ficar para Deus: Senhor, eu declaro e eu profetizo que 2021 vai ser assim, mas o meu coração não crê que vai ser assim. Foi uma oração bonita, talvez uma oração toda caprichada no vocabulário, mas se o que o seu coração está transbordando, do que o seu coração está cheio nessa noite? Esses dias Deus falou comigo: da forma que você sai de 2020, será semente para 2021. Se eu saio de 2020, entenda que para mim 2020 não é nada místico. Eu saí de um portal e entrei em outro, né? Mas são ciclos que se fecham e ciclos que se abrem. Agora, se eu encerro 2020 com raiva de metade do mundo, se eu encerro 2020 brigando com metade do mundo, como que eu vou começar o próximo ano? Dando maus frutos. Porque o novo, ele manifesta uma colheita da semeadura do velho, ou do tempo passado. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que semeiam, que vão andando, chorando, aqueles que vão vencendo a si mesmo a cada dia, aqueles que vão lutando contra si mesmo. Diga assim comigo: a minha maior luta é contra mim mesmo. Eu luto todo dia contra o Alexandre. A minha luta com as pessoas, ela é secundária, porque quando eu me resolvo, as pessoas podem falar o que quiser de mim, podem pensar o que quiser a meu respeito, eu não vou me importar, porque eu estou bem resolvido comigo mesmo.
Agora, quando eu não estou bem resolvido comigo mesmo, eu passo então a atirar palavras sobre todo mundo, eu culpo todo mundo pelos meus fracassos. Então, se você não orar ao Senhor nessa noite, falando: Deus, alinha, que eu possa alinhar o meu coração, para que eu entre num tempo novo, verdadeiramente novo, eu vou arrastar toda a bagagem de um ano para o outro. E aí vai ter a célebre frase: não adianta eu entrar num ano novo com práticas antigas. Não adianta eu começar a trabalhar numa empresa, mudar de igreja, mudar de família, mudar do que for de país, se eu não buscar uma transformação em mim mesmo. Eu carrego para todos esses lugares novos o velho, e o meu discurso sempre vai ser um discurso derrotista, o meu discurso sempre será um discurso murmurador, porque eu não creio na renovação do Senhor na minha vida, que é isso que Paulo está dizendo. Eu não creio talvez que Jesus se manifesta no meu corpo. Diga assim: Jesus se manifesta no meu corpo. De que forma? Através das minhas palavras. Eu crio e eu falo. Ou seja, muitas coisas que eu falo é porque eu acredito. Então, se o que eu tenho falado é mal, é porque eu acredito na maldade. Mas se eu acredito na morte redentora de Cristo, eu vou falar coisas que correspondem aos céus. Amém? Quem já profetizou com medo? Já liberou alguma palavra que você falou: meu Deus, eu vou liberar, mas seja o que Deus quiser? E você fecha o olho e tampa. Isso é normal. Nós somos proféticos, então nós cremos que Deus pode fazer, então nós liberamos palavra. Mas se você ler o livro de 1 Reis, no capítulo 19, você vai ver Elias e o seu moço, o seu servo, ali no pé do monte. Elias fala para o seu servo assim: sobe lá e vê se vai chover. Elias libera uma palavra, preste atenção nisso. Elias libera uma palavra, ele fala: vai lá, vê se vai chover. E o que Elias fica fazendo? A Bíblia diz que ele fica orando. Aí o moço volta: nenhuma nuvem. Volta lá, e Elias faz o quê? Continua orando. Terceira vez, nada. Volta lá, e Elias faz o quê? Continua orando. Sétima vez, e aí? Eu vejo o tamanho uma nuvem do tamanho da mão do homem. Ou seja, a resposta da minha oração aconteceu. Agora avisa Acabe. Estava vindo uma grande chuva? Não, uma nuvem do tamanho da mão de homem. Mas Elias já libera uma palavra profética: a chuva está vindo, porque há um sinal no céu. Que sinal é esse? É sinal da minha oração. Há um sinal da minha oração. Eu estava aqui orando para que você visse esse sinal, você viu. Agora avisa Acabe que está vindo uma abundante chuva. Elias liberou palavra e Elias foi orar. Elias liberou palavra e Elias foi orar. Ou seja, quando eu libero uma palavra, eu tenho que correr atrás dela. Quando eu libero uma palavra, eu preciso perseguir essa palavra até que aconteça. Pode demorar um dia, 10 dias, 5 dias, 15 dias, 1 ano, 10 anos, 7 anos, não sei. Eu não vou deixar de perseguir esta palavra. A gente fala: vamos profetizar sobre 2021. Ih, pastor, eu estou profetizando desde 2001 e nada acontece. Talvez porque você acha que o quê? Que profetizar sobre um ano novo é escrever um papelzinho e colocar no meio da Bíblia. Escreveu o papelzinho? Glória a Deus. Põe na geladeira, põe no vidro do banheiro, para que você veja todo. É Abacuque capítulo 2, se eu não me engano. Ele diz assim: escreve a visão numa tábua grande, para quem passe se lembre daquilo que foi dito. Lembra dessa palavra de Abacuque? Então você escreveu, coloca, faz um quadro no meio da sua sala, põe lá, no lugar que você mais frequenta da sua casa. Eu me lembro de um pastor que ele sonhava por um carro,
Ele recortou a foto do carro, colou no teto do quarto dele. A última imagem que ele via era o carro, a primeira imagem que ele via era o carro. Fala, Deus, eu persigo essa palavra. Agora a gente faz o quê? Libera uma palavra, 2021 vai ser uma benção. Aí está lá em outubro. Fala, nossa, eu tinha liberado umas palavras, nem lembro. Você lembra o que você orou em janeiro? Seja sincero, não precisa responder. Seja sincero com você mesmo. Você lembra que você orou em janeiro? No final de 4 anos de uma eleição, você lembra em quem você votou na última eleição? Sabe por quê? Porque a gente joga e sai. Acho que negócio, a gente já, o seu José ali cuida de bastante planta, né, seu José? A casa dele lá é uma linda lá, tanta planta. Mas é só jogar semente no vasinho e largar lá? Não. Tem que ir lá regar, tem que tirar as ervas daninhas. Porque quando você libera uma palavra, é a semente que você libera, mas no meio desse vaso que você liberou a palavra, vai crescer ervas daninhas. Vão vir situações dizendo assim, lá, tá vendo? Não vai acontecer o que você profetizou, não vai acontecer o que você liberou. Aí você precisa arrancar isso fora, falar, não vai, há uma semente fértil debaixo dessa terra, e eu rego ela com as minhas orações. Aqueles que semeiam com lágrimas, molhando, jejuando, orando. A gente fala, irmão, vamos fazer uma convocação para um jejum. Jejuar de novo. Mas jejum, eu preciso sentir jejuar. A gente não quer, entre aspas, pagar o preço. Por quê? Nós temos um discurso bonito, Jesus já pagou o preço. Ou seja, então minha vida é deitar na rede, pegar uma aguinha de coco e falar, Jesus, agora cumpre as promessas que o Senhor fez. Vai falar, não, amigo, a árvore, ela é conhecida pelos frutos. A vida, ela é feita de esforços. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, então eu criei e falei. Você crê que seu 2021 será muito melhor do que 2020? Você crê nisso, mas crê mesmo? Então libere essa palavra. Qual é o seu sonho para 2021? Anote, coloque isso como alvo de suas orações. Não precisa fazer uma lista com 50 itens. Seja objetivo, mas coloque, trace metas que você creia, que o seu coração assente, que o seu coração acredite, porque a tua boca vai falar o que está cheio do teu coração. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra. Que 2021 seja um ano de menos murmuração. Que nós possamos entender que Deus nos dá segundo a nossa própria capacidade de realização, e que as nossas palavras constroem, e as nossas palavras destroem. Então que nós possamos olhar e liberar palavras proféticas. 3 reis chegam para o profeta e falam assim, olha, nós precisamos de água. Ele fala assim, faça cova no vale, porque o vale vai se encher de água. Deus está falando, olha, 2021 será um ano de abundância. Eu estava ouvindo alguns profetas esses dias, e um deles é o profeta Rony Chaves, um homem assim, extremamente usado por Deus. E todo final de ano ele libera alguns decretos para o próximo ano, e uma das palavras que ele colocou lá, que nós estávamos lendo, ele fala, 2021 será um ano de abundância financeira, mas também será um ano de uma grande colheita. Será um ano de uma abundante colheita. Também será um ano de muitas adversidades. Dinheiro eu quero, vidas, mas luta. O que forja um campeão são as lutas. Então que nós possamos nessa noite liberar palavras da qual nós cremos,
Qual é a palavra que você crê? Que a tua boca fale aquilo que o teu coração arde. Que a tua boca fale, não tenha medo de liberar palavras sobre a sua casa. Não tenha medo de liberar palavras sobre a sua família. Não tenha medo de liberar palavras sobre você mesmo. Diga para o Senhor: Senhor, eu sei o valor que eu tenho. Eu sei que eu sou importante para o Senhor. E se o mundo não reconhece isso, o Senhor reconhece cada esforço, cada momento e cada hora do meu dia. O Senhor reconhece cada uma delas. Que nós possamos vislumbrar 2021 com os olhos de Deus. Olhe para 2021 e fala: vai ser o melhor ano da minha vida. Você crê nisso? Deixa eu ver se o irmão de casa está mais empolgado. Diga assim: 2021 será o melhor ano da minha vida. Mas eu vou me movimentar para que isso aconteça. Amém? Ontem, eu moro em apartamento. Quem mora em apartamento sabe que não dá para juntar muita tranqueira, né? Ontem nós fizemos uma faxina só num guarda-roupa meu lá. Saiu uns 7 sacos desse tamanho de lixo. Falei: gente, de onde tinha tanto lixo dentro de um guarda-roupa? Material da Rebeca, né? Material de escola da Rebeca. A gente foi guardando desde 2015. Não, ela nasceu em 2015, né? Desde 2017 tinha bolos de material da Rebeca. Falei: por que estão guardando tudo isso, gente? Quando ela crescer, falar: tudo isso aqui, eu vou precisar de um apartamento só para os trabalhinhos de escola dela. E aí eu desci para levar o negócio da lixeira. Eu tive que ir empurrando assim, porque eu não conseguia levar sozinho o tanto de lixo que foi. Eu não posso. E não é nada místico, entenda bem isso. Mas foi como que nós guardamos tranqueiras e vamos virando ano, e virando ano, e virando ano, e virando ano. Ah não, eu vou precisar disso aqui um dia. Jogue fora todas as suas decepções. Jogue fora todas as palavras contrárias que você ouviu. Joga fora. Nessa noite, diga para o Senhor: Senhor, abre a lata de lixo aí, porque eu vou despejar tudo aqui, vai ficar por aqui mesmo. Porque eu quero ter os olhos limpos para profetizar para 2021. Amém? Vamos orar para que o seu coração esteja limpo para 2021, porque senão você vai profetizar com o coração cheio de mágoa. Senhor, nesse ano me feriram, nesse ano me atacaram, nesse ano me afrontaram. Ah Deus, 2021, eu vou comer na mesa do Senhor, e quem me atacou vai ver. Deus não recebe essa oração. Que em 2021 você diga: Deus, eu nem me lembro mais das afrontas de 2020, porque eu quero viver o novo do Senhor. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos. Vamos orar.